Fala galera, Benicon aqui mais uma vez com você. Se você assistiu a parte 1, já entendeu que para captar mesmo o que Jesus quis ensinar, a gente precisa voltar no tempo. A gente precisa mergulhar aí na cultura judaica do século I e principalmente entender como um judeu da Galileia ele pensava. Hoje a gente continua essa jornada e olha, o que não falta galera é conteúdo, tá? Dava para fazer uma série de aulas só sobre isso que a gente está falando. Mas vou focar nos pontos mais essenciais para você sair desse vídeo com a cabeça fervendo de bons insights e entender melhor o que acontecia naquela época e o contexto real do Evangelho e também do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento a gente vai deixar para outra hora. Pega a sua Bíblia se puder e vamos embora. Vamos começar aí com o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Jesus ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Antes de tudo, para entender a importância dessa pergunta, você precisa saber que por mais de 2 séculos, a Galiléia, aquela região ali do norte de Israel, estava cheia de falsos profetas e messias. O povo estava meio que traumatizado com essa história toda de tempos difíceis, onde as pessoas elas buscavam uma esperança ali para dias melhores. Tanto é que o Knesset Gadol, que nada mais é do que o antigo tribunal judaico que veio antes do famoso Sinédrio que está escrito no Novo Testamento, ele decretou que o verdadeiro Messias ele jamais podia se autoproclamar como tal. E sim, seria reconhecido pelas suas obras e nunca pelas palavras dele mesmo, tá? Isso explica o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 20. Vai um pouco mais abaixo, aí mais para frente da sua Bíblia, que você vai ler. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Messias. E é por isso também que até mesmo diante do sumo sacerdote, Jesus responde com o seguinte tom: tu o disseste. Ele sabia bem claro que se ele declarasse diretamente que ele era o Messias, ele seria visto pelos outros automaticamente como um falso Messias. Mas vamos entender como ele sinaliza, como ele usa o estilo rabínico com o remes, que vimos naquela parte 1 do nosso vídeo, que seria aí uma dica, um eco de um texto maior, como por exemplo, o 11 de setembro. Ao invés de você falar: às 6 horas um avião foi sequestrado no aeroporto e depois foi sequestrado pelos terroristas, eu fui a caminho de Nova York e por aí vai. Se eu falar 11/9, você já entende. Isso é o famoso remes. E é nesse ponto que Pedro diz a Jesus em Mateus 16: tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde com o famoso remes. Ele responde o seguinte: bendito és tu, Shimon Bar Yonan. E ele não diz Bar Yohanan, que quer dizer João, como seria o nome verdadeiro do pai de Pedro. Ele chama Pedro de filho de Jonas, pela tradução, de Yoná. Mas por que não Yohanan? Jesus ali naquele tempo, ele está com os discípulos perto de Cesareia Filipe, onde ficava o maior centro de idolatria pagã daquela região. Culto ao deus Pan, festas com orgias e até mesmo sacrifício humano tinha naquela região. E ele chama Pedro de filho de Jonas justamente para provocar e evocar a missão de Jonas. Ir até os gentios e chamar pelo arrependimento. Ele não estava dizendo: Pedro, tua missão vai ser ir nos lugares escuros e anunciar toda aquela redenção. E é bem forte isso, né? Agora vem aquela famosa passagem: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha comunidade. Como em Mateus capítulo 16, versículo 18. Por favor, não pense que era sobre construir uma igreja de pedra, como muita gente acha, até porque Jesus não sabia o que era uma igreja, que fique bem claro, tá? Isso era uma linguagem da escola rabínica daquela época. Jesus estava ali instituindo Pedro como um novo fundamento de uma nova comunidade de ensino, como um verdadeiro rabino. Até porque Pedro, ele era um dos principais discípulos do Rabino Yoshua, vamos dizer assim, do Rabino Jesus, daquela época. Logo em seguida, Jesus fala sobre as chaves do reino e também da questão de ligar e desligar. E isso no contexto judaico só tem um significado: autoridade para interpretar a Torá e aplicar os seus mandamentos no cotidiano daquelas pessoas. Gente, no século I, o rabino não era apenas quem sabia a lei.
Ele era a pessoa que sabia aplicar a lei. E quando alguém ia consultar um rabino, ela aceitava a sua decisão como no final. E se o rabino dissesse, você está obrigado a fazer isso, ele estava ligando a pessoa àquele mandamento. E se o rabino dissesse, não, você está isento de fazer tal coisa, ele estaria como desligando. Jesus estava simplesmente dizendo o seguinte para Pedro, eu te dou essa autoridade. E o mais lindo de tudo é que ele garante que o céu vai respaldar as decisões de Pedro. E galera, Jesus falava com uma linguagem rabínica da época o tempo todo. Quer ver mais? Abre aí de novo em Mateus capítulo 5. Isso aí está cheio de expressões do tipo, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo tal, tal, tal. Esse estilo era um estilo bem comum entre os fariseus que debatiam naquela época a Torá oral. Um mestre, ele ensinava a sua interpretação a partir de outra interpretação. Era um debate entre iguais, onde um dizia, vocês ouviram de X, mas eu interpreto assim, como Y. E se você abrir o Talmud, que nada mais é do que a Torá oral canonizada, você vai ver que grande parte dela ela foi escrita dessa forma, tá? Outro exemplo genial é a regra do que chamamos de Kal Vachomer. Se algo é verdade, por exemplo, um caso leve, quanto mais um caso grave. Esse é o sentido de Kal Vachomer. E Jesus ele usa isso em Lucas 23, versículo 11. Se fazem isso com a madeira verde, quem dirá com a seca? É o famoso, se no momento de paz já está assim, imagina quando vier a tribulação. E só para deixar claro que essas formas de pensar não aparecem em nenhum momento na cultura greco-romana, tá? Elas são totalmente enraizadas no pensamento rabínico do Segundo Templo. Lembra de João capítulo 1, quando Netanyahu diz, e pode vir algo bom de Nazaré? Isso não é simplesmente o preconceito com aquela cidade, tá? É que até então nenhum mestre, como chamamos em hebraico de Rabi, nenhum Rabi famoso tinha vindo daquela cidade. Aí Jesus chega e diz, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Detalhe, naquela época quase todo judeu se chamava de Yehudi, mas Jesus chama ele de israelita ao invés de chamar ele de Yehudi. Isso era um remes claro, tá? Um remes bem claro do texto da Torá, onde Jacó recebe o nome de Israel depois que ele luta com um anjo, no episódio aí de Gênesis capítulo 28. Aquele famoso sonho de Jacó na cidade de Betel. Ele entende, Natanael ele entende essa referência e ele se espanta. E fala assim para Jesus, como o Senhor me conhece? E Jesus responde para ele, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Isso também, gente, é uma baita figura de linguagem, tá? Como por exemplo, estar debaixo da figueira era um modo judaico de dizer, estava estudando a Torá. Você estava ali estudando, já que a figueira ela é uma das 7 espécies da terra de Israel. Gente, Jesus ele leu o coração de Natanael e mostra que sabe exatamente qual trecho da Torá ele estava meditando. Aquele trecho da guerra de Jacó com o anjo. Resultado da história, Natanael diz, Rabi, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Meu caro varão e varoa, tudo isso que vimos hoje só é possível de entender melhor quando a gente volta ao tempo do judaísmo do Segundo Templo. A linguagem dos rabinos daquela época, os debates entre os fariseus que eles faziam entre eles e até mesmo nos métodos interpretativos que eles usavam naquele tempo. Jesus, ele não veio fora desse cenário. Ele nasceu ali. Ele foi chamado de Rabi. Ele tinha discípulos. Ele citava os textos de memória, tá? Ele usava também o remes, que a gente comentou tanto no nosso vídeo. Citava também Kal Vachomer, as parábolas, as Zelahot, como a gente viu na parte 1 e na parte 2 do vídeo. Se você acredita mais na parte divina, gente, tá tudo bem. Mas eu volto a falar que ele também tinha a parte humana, como está escrito no livro de Filipenses, tá? Pessoal, na maior parte das vezes, a mensagem que a gente tira dos evangelhos, ela é muito mais profunda e contextual do que a gente imagina, tá? Como eu falei na parte 1, a gente precisa entender como os judeus viviam naquela época, como é que eram os costumes e os debates. Como eu falei na parte 1 do vídeo, a gente precisa entender
como os judeus viviam naquela época, como é que eram os costumes e os debates. Quando a gente lê a Bíblia com os nossos olhos do século XXI, muitas vezes a gente enxerga um sentido que não era o original. E se você curtiu esse vídeo, se você curtiu também o conteúdo, compartilha aí com alguém e comenta aqui embaixo se você gostaria de ver mais vídeos nesse estilo. Te vejo na próxima, até logo.